Olá, saudações. Vamos iniciar mais uma live. Então, uma live sobre as virtudes, a virtude da semana, né, para além dos yamas e niyamas. Então, eu sempre vou estar conversando com você por aqui, por essa câmera, ou por esta outra câmera aqui. Então, a ideia desta live é a gente falar, a gente está fazendo toda semana essa live, e a cada semana a gente fala sobre uma virtude, né, sobre um princípio, sobre um valor, né, uma qualidade que a gente busca cultivar, né, para se desenvolver mais como ser humano. Né? E por que, né, para além dos yamas e yamas? Porque isso faz parte do yoga. Né? Existem os yamas e os niyamas, que são os princípios, as virtudes do yoga, que classicamente, né, juntando yama e niyama, né, são dois aspectos distintos, eles são 10, né? Mas quando a gente estuda mais profundamente na literatura, né, até antiga mesmo, ancestral, a gente vê que existe mais do que 10, né? Existem muitos mais, dezenas. E trazendo agora para a atualidade, para o momento contemporâneo, a gente vê que existem muitas virtudes, valores que precisam ser atualizados, precisam ser trabalhados, né, que não eram contemplados de maneira explícita, né, ali, né, nos textos antigos. Né? E, como de costume, toda semana, faz anos, né, que a cada semana, na nossa prática de yoga, a gente foca uma virtude, né, um fator, né, de um princípio, um valor. Né? E a ideia é a gente trabalha na prática, tem técnicas específicas que eu convido você a vir conhecer. Nessa prática a gente faz no nosso tipo de yoga tipo 1 de aula, que é aquela aula de 1h25, que é a aula mais padrão, a mais clássica. E também nas aulas de quinta-feira, né, que inclusive amanhã, às 6h30 da manhã, teremos a aula, no qual a gente também trabalha, né, a virtude já de maneira específica para a prática do yoga. E a ideia é a gente ser um multiplicador desta virtude, a gente está trabalhando e irradiando. Né? E nesta semana nós estamos trabalhando com a virtude da abertura mental, da abertura da consciência, né? E o que é a abertura mental? O que é a abertura da consciência? É um processo de aceitação de novas ideias, né? De novas informações, de novos contextos, novas formas de entender, compreender as coisas. Né? Ou seja, é abrir, é sair daquela mente fechada, tacanha. Né? Então, a abertura é um estado de espírito que nasce dessa predisposição interna de receber o que é novo, o que é diferente, né? Mesmo quando você não tem uma noção muito clara, né, da onde que esse novo, esse diferente pode te levar. Né? Então, ter abertura mental lhe permite ter inúmeras possibilidades de em qualquer situação que se apresenta, você consegue lidar com essa situação. Né? Ou seja, a abertura mental te dá essa perspectiva de você ser mais criativo, mais criativa. E mesmo quando você está numa situação que parece que não tem por onde sair, você sempre é capaz de encontrar uma saída, justamente porque você tem a mente mais aberta, você acaba pensando fora da caixa, além da caixa, né? Então, é você não só pensar, mas sentir e agir além da caixa. Ou seja, não é fora, é incluindo a caixa, incluindo o seu repertório cultural, comportamental, mas também ir além, não ficar limitado àquilo lá. Né? Então essa é a ideia da abertura mental. Numa linguagem mais coloquial, abertura mental, abertura consciencial é o quê? Você ter mente aberta. Né? É você ter, né, essa abertura, essa disposição, né, de compreender, de aceitar, de entender, de ver o outro. Né? Então, a abertura consciencial é você ser capaz de abrir as portas e as janelas da sua percepção consciente, né? De modo que você consiga ver, através dessas muitas portas e janelas, todas as paisagens e todas as
possibilidades que a vida, que a existência, que o cosmos pode lhe oferecer, né? E assim você dá as boas-vindas a todas essas brisas, a esses aromas, essas visitas que a vida traz para você, né? Dando esse abraço, né? De uma maneira respeitosa, fraterna, né? Então, quando você cultiva a abertura consciencial, você descobre tesouros que estão escondidos lá nas cavernas, nas profundezas do seu coração e da sua mente, né? Então, quando você se empenha em ter uma mente mais aberta, né? Isso daí se refere a você se empenhar em lidar com mudanças, né? Então, abertura mental refere-se muito também a essa ideia de lidar com mudanças, né? Ou seja, você ter uma predisposição mental, né? E um potencial de estar aberto a novas experiências, de você estar aberto a transformações necessárias, né? Você efetivar transformações que a vida demanda, e você também lidar com a definição de novos patamares, novos aspectos, novos status que você busca para a sua vida, né? Ter abertura mental, né, ainda nessa ideia da mudança, então tudo isso ajuda você a mover-se para uma melhor direção na sua vida, né? Através de ideias, através de atitudes que são inovadoras, que são inéditas, que são criativas, né? Quando você se predispõe a ser uma pessoa de mente aberta, né, você naturalmente começa a celebrar as oportunidades de abraçar o que é novo e o que é diferente, né? Você está mais disposto, mais disposta a aceitar desafios, né? Você está mais aberto, mais aberta a uma expansão, né, de todo o processo criativo, né, que você vai desenvolvendo dentro de você, né? A abertura, né, que quem tem vai desenvolvendo essa abertura mental, acaba criando uma ruptura de paradigmas limitantes, né? Além disso, você se torna mais livre de sistemas de crenças que são enraizadas, né? Que muitas vezes são limitantes da nossa cultura, né? E você acaba costumando a colocar por terra, né? Você destruir todas as barreiras e preconceitos, né? E assim você busca uma visão mais ampla das coisas. Então, a abertura mental, abertura consciencial, te dá essa liberdade, né? O tema abertura mental foi discutido, né, inúmeras vezes por filósofos também, né? Um deles é o Henri Bergson, e ele usou o termo alma aberta, né, para descrever, né, essa expressão alma aberta, para descrever o que é essa abertura mental, né, e em contraposição com uma outra expressão que é a alma fechada, que quando essa alma fechada ela é mais voltada, é fechada em seus preconceitos, né? E o mesmo Bergson, ele também cunhou a expressão moral aberta, né? Ou seja, que acaba dando esse sentimento de liberdade, diferente de moral fechada, né? Que é quando quando é aquela obrigação, né? Aquela pressão exercida pela sociedade. Então, tanto a moral aberta como a alma aberta, né? Ela te dá essa abertura, né, para que você abrace, né, a diversidade, as possibilidades de ideias, de padrões de pensamento, de comportamentos, de cultura e de fatos que ocorrem na sua vida, né, de crenças. Quando eu falo crença, não se refere só a questões religiosas, mas crenças comuns que vão surgindo no cotidiano com coisas que vão acontecendo, né?
Então, a abertura mental é muito relacionada também a uma ideia de você ter uma abertura multicultural, né? E o que é isso? A abertura multicultural é quando você tem uma predisposição para interagir, para conviver, para se comunicar com etnias diferentes, né? Com culturas diferentes, né? E tudo isso de modo mais fraterno, mais ético, né? É quando você tem essa predisposição de uma convivência mais sadia, né? Com pessoas de diferentes constituições, de diferentes culturas, né? E é interessante porque essa convivência pacífica que você cultiva através dessa abertura multicultural, né, propicia a abertura e a compreensão, né, do outro, né, e isso amplia a sua visão de mundo. Né? E quando você amplia a sua visão de mundo, isso inevitavelmente desperta uma nova consciência de si mesmo. Né? Ou seja, isso você quando se abre para fora, né, você cria um crescimento e uma abertura dentro de você. Você vê você mesmo por outros olhos, por outros prismas, por outros ângulos. Caiu a conexão aqui? Não, não é. Então, achei que tinha caído a conexão. Muito bem, então essa que é a ideia, né, dessa abertura multicultural, né, abertura consciencial, abertura mental. Né? Então, e como que isso se relaciona com a prática do yoga? Né? Ou seja, quando a gente toma contato com yoga, ou com outra ideia, né, de filosofia, de autoconhecimento, a gente se depara com ideias diferentes normalmente do que a gente aprendeu. Né? E a gente precisa trabalhar internamente para se abrir a essas novas ideias, né? a essa nova forma de enxergar a realidade, enxergar o mundo, e novas formas de você adquirir novos hábitos, novas maneiras de lidar com o seu corpo, com a sua respiração, com seus relacionamentos. Né? Então, a entrada, né, no mundo do yoga te proporciona uma abertura. E é importante você manter essa abertura durante todo o tempo, porque constantemente a sua mente, né, o seu ser, ele vai estar chegando em situações que às vezes são como se fossem barreiras, limites, que você precisa aprender a superar, né, a transcender. Isso é possível através dessa abertura, né? E é importante até porque mesmo o yoga sendo um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de evolução, é muito comum você ver o yoga ele sendo armazenado dentro de uma caixa, dentro de uma estrutura, é aquilo e pronto, ou seja, de uma tradição, de um tradicionalismo. Só que até isso você precisa transcender, superar. E isso, através da abertura mental, você consegue ir além. Né? Se a gente fosse pensar no contrário, né, no antônimo, né, no que é antagonista, né, de uma abertura mental, é quando você está no estado de obstrução intelectual. Né? Outro aspecto é a xenofobia, né? É o medo, né? É o receio daquilo que é externo, que é diferente, que é fora da sua cultura. Né? Quando você leva uma vida muito vulgar, né, muito comum, né, isso acaba te aprisionando, né, dentro ao contrário, né, de uma mente fechada, né, de um fechadismo mental. Né? Se você está muito envolvido com idealismos, né? O idealismo, dependendo como for, ele acaba também te obstruindo, te fechando, né? Nesse processo de expansão, porque você fica preso naquelas ideias, naqueles dogmas, e você acha que aquilo é o suficiente, que aquilo é tudo, né? E se fecha para outros pontos de vistas. Né? Então, o conservadorismo também é a mesma coisa. Então, isso acaba impedindo você de ter uma abertura mental, uma abertura consciencial.
né? E também outra coisa que acaba dificultando é quando você tem prepotência, quando você tem egoísmo, arrogância, outras formas de defesas, né, psicológicas que são patológicas, né, que isso acaba, né, cada vez mais impedindo, né, de você expandir, abrir a mente. E aí está uma coisa legal, essa ideia da expansão, porque o yoga trabalha justamente com a ideia de você expandir a sua consciência, né? Ou seja, você levar o seu estado mental para além desse estado comum de vigília, que é um estado de consciência além do comum, né? Que você conhece, percebe as coisas de maneira muito diferente, né? Isso é uma forma de abertura mental, de abertura da consciencial. E é justamente você trabalhando todos esses aspectos de uma abertura mental ainda mais simples, vamos dizer assim, que vai te dar uma estrutura, que vai te dar uma base para que você possa expandir a sua consciência, ter uma abertura da consciência mental de um outro patamar, muito mais além, né? Então, essa aqui é a ideia da abertura mental, né? A abertura mental, a abertura da consciência está associada à ideia de você saber correr riscos, né? Então, você está consciente de riscos que possam acontecer e você ter aquela coragem, né, de dar um passo, de ir além, né? Você sair da sua zona de conforto, né? Abertura mental é quando você aceita desafios, né? Você encara os desafios positivamente, né? Você, quando cultiva abertura mental, você está cultivando o seu autodesenvolvimento. Você começa a trilhar um caminho de uma transformação interior, né? De uma renovação, né? A abertura mental está associada à ideia de uma contínua atualização dos seus conhecimentos, de tudo aquilo que você aprendeu, né? E de reciclar, né, esses conhecimentos até. Né? A abertura mental também está muito associada, né, a você ter iniciativa pessoal. Né? Então, quando você tem uma atitude, uma abertura mental, né, então isso normalmente te coloca para agir, né? Te coloca para se movimentar. Né? Ele te dá uma flexibilidade mental. Então, a abertura mental te deixa mais flexível nas ideias, na solução de problemas, né? Você não fica preso a padrões, né? E isso te dá muita flexibilidade e muita capacidade de adaptabilidade, né? E por isso mesmo a abertura mental te dá mais uma ousadia sadia, uma ousadia inteligente, aquela ousadia que é para o seu bem, para o seu crescimento, né? Geralmente, quem tem uma abertura mental, quem é mente aberta, é uma pessoa mais curiosa, né? Você quer aprender, quer conhecer mais as coisas, quer ver novos pontos de vista, novas maneiras de aprender, de agir, de vivenciar, de experienciar, né? Quando você tem a mente aberta, né, quando você cultiva essa abertura consciencial, você acaba tendo consciência do direito, né, e do seu poder de escolha. Né? Muitas vezes você quando você tem uma mente mais fechada, você acaba abrindo mão de escolhas, do seu poder de escolher, né? E coisas desde simples até coisas mais elaboradas. Né? Então, a abertura mental te dá essa consciência, esse poder de você escolher, né? A atitude da abertura mental, da abertura consciencial, ajuda também então na renovação de atitudes, de hábitos. Você se abre a novas ideias, né? Você acaba se tornando uma pessoa mais versátil, né? Ou seja, você se adapta com facilidade às demandas do cotidiano, né? E você não fica preso ou por inabilidade ou até pela prepotência do ego, né? De não aceitar fazer coisas diferentes, né? Você flui, né? Com suavidade,
né, dentro daquilo que ele é demandado, né? Então, a atitude da abertura mental, né, ela te dá uma postura de vida diferente, né? Você, ao mesmo tempo, tem uma postura mais firme, por causa da sua aceitação interior, né? Mais da sua autoestima, mas é uma postura que também, ao mesmo tempo, é flexível, é moldável, é fluida, assim como a gente treina nos asanas do yoga, né? As asanas te dão firmeza, estabilidade, postura, mas também flexibilidade, alongamento, fluidez, né? Então, a abertura mental está muito relacionada a isso daí, né? Então, justamente por você ter essa postura, isso faz você aproveitar mais as oportunidades que a vida está lhe oferecendo, né? Você encara as coisas com mais entusiasmo, com mais motivação, né? Isso te dá um ideal de libertação, de liberdade muito maior, né? Isso atua lá dentro de você, essa sensação gostosa de liberdade, né? Porque essa abertura mental te dá uma perspectiva mais ampla e mais... Você tem uma sensação de que está vendo as coisas com mais veracidade, com mais realidade, né? Então, isso são vários aspectos com que a ideia da abertura mental está relacionada. Como eu tinha falado antes, né? Então está associada à ideia da criatividade, né? De você modificar atitudes, comportamentos, né? E quando você tem abertura mental, você vai desenvolvendo mais a sua inteligência e com isso você vai desenvolvendo mais o seu discernimento, né? Só que ao mesmo tempo que você trabalha o discernimento, você exerce a habilidade da integração, de um abraço, né? Então a abertura, você se abre e abraça o diferente, a diversidade, os diversos pontos de vista, as diversas formas de você lidar com situações, né? E como foi falado, né, anteriormente, essa abertura tá muito ligada também à ideia de você se abrir a culturas, né, diferentes, né? Então, todos esses são aspectos que compõem esta ideia do que é ter uma mente aberta, ter uma abertura mental, uma abertura consciencial, né? Tudo que foi falado aqui, de certa forma, já vai dando dicas de como você pode cultivar, né, essa abertura mental, essa abertura consciencial. Mas tem outras dicas, né, que eu quero dar aqui, né, para que você vá cultivando, né, para que isso faça parte do seu cotidiano, né, da sua maneira de ser, para que você conquiste cada vez mais uma mente aberta, né? Então, por exemplo, procure aceitar amorosamente tudo que acontece com você. Às vezes acontecem coisas que não são agradáveis, que são desagradáveis, mesmo assim, aceite, abrace, né? Tente olhar para isso de maneira leve, né? E isso vai trabalhando dentro de você alargar a sua mente, a sua consciência, né? Então, abra os seus braços, o seu coração, acolha, né, os fatos e também as pessoas, né, que às vezes você acaba tendo que lidar, né, que às vezes não são tão agradáveis para aquele momento para você, né? Então ajuda muito você despertar um sorriso acolhedor, né? Então sorria não só para as pessoas, mas para as circunstâncias, mesmo quando você está sozinho, né? Então aparece uma situação complicada para você, desconfortável, em vez de você ficar com a testa, né, contraída, com o rosto sisudo, né? Dá aquele sorriso, encare a situação como um desafio, né? Sabe quando acontece uma coisa, você, eu vou encarar isso,
né? Você dá aquele sorrisinho, você consegue ver isso até em alguns personagens, né, da literatura, da ficção, né, que eles têm essa disposição interior, né, de encarar isso, dando aquele sorrisinho, não um sorrisinho arrogante, mas um sorrisinho de tá, eu vou encarar, eu vou abrir, né, e eu dou conta disso, né? Então, esse sorriso acolhedor, né? É importante você cultivar também para abertura mental, né, consciencial, você evitar fazer julgamentos que são superficiais, né, que são estereotipados, né? Evite cultivar esse tipo de julgamento. Isso ajuda muito para a sua abertura mental, a sua abertura consciencial, né? E quando você sentir, né, você sabendo ler cada vez mais o contexto, é importante você fazer o uso da discrição, né? Você ser discreto quando necessário. Isso faz você se adaptar melhor à circunstância, a olhar o contexto por pontos de vistas diferentes, né? Dando bom dia aqui para o Ian, bom dia para o Rafael, bom dia para vocês também, a Fernanda. Então, isso te dá essa abertura maior, né? Quando você sabe, né? Quando ser discreto, né? É importante também você, todos os dias, né? Você optar por ser uma versão diferente, melhor de você mesmo, né? E isso no yoga, né? A gente sempre busca aquele desenvolvimento contínuo, constante, né? Então, você ter dentro de você e entender que isso é uma opção, é uma escolha, né, de você optar em buscar a sua melhor versão cada vez mais no seu ritmo. Você não precisa ter o ritmo de outra pessoa, é o seu ritmo. Isso também é abertura, é você aceitar as suas dificuldades, os seus limites e as suas diferenças com relação a outras pessoas. Isso te dá um alargamento mental muito bom, isso te dá mais leveza, te dá mais liberdade, né? Outra característica importante para você cultivar a abertura mental é procure abrir-se para todas as experiências que vão aparecendo para você no cotidiano. Desde as mais simples, que parecem nada a ver, até aquelas que são enormes, as experiências que são agradáveis e até as desagradáveis, né? Então, entregue-se. Sabe aquela ideia que falam de você viver o momento, aqui agora, o presente, o poder do agora e tudo mais? É isso. Quando você se entrega, você se abre para o que está experimentando, isso te dá mais abertura, porque você cria um espaço dentro de você de perceber mais. Lembra que foi falado lá atrás que a abertura mental está associada à ideia de você abrir as janelas e as portas da sua percepção consciente, né? Então, é basicamente isso, né? Você se abre para essas experiências que vão aparecendo, né? Indo agora para o outro lado, outra forma de você exercitar a abertura mental é você se empenhar em aprender idiomas diferentes, né? O simples fato de você se empenhar em ser uma pessoa poliglota, né? De aprender um idioma, uma língua diferente, isso te dá uma abertura, né? Isso você cria mais sinapses, né? No seu cérebro. Isso faz você sair daquela caixinha e ver as coisas de maneira diferente. Entender que uma única palavra, mesmo falada de formas diferentes, mas ela tem conceitos diferentes, significâncias diferentes. E isso ajuda muito também nessa abertura, né? E, da mesma maneira, você buscar cada vez mais a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade, ou seja, você caminhar por conhecimentos de categorias diferentes, né? Você achar que as coisas não são herméticas, isoladas. Se você está estudando história, não tem nada a ver com matemática. Se você está estudando filosofia, não tem nada a ver com química. Não, eles podem se interagir, né? Se você está estudando yoga, você pode interagir com tarô, né, Rafael? E muitas coisas mais que estão por aí, né? Ou seja, as coisas podem se cruzar, podem interagir, e com isso mesmo, isso cria uma possibilidade de você
ampliar e ver como tudo é um tecido, tudo é uma teia, né? Falam-se do Tantra, né? O Tantra é um tecido, é uma teia. Tudo está interligado. E quando você se empenha nessa multidisciplinaridade, você abre, você expande a sua mente com essa percepção maior, né? E isso tem muito a ver a você também. Uma outra dica é você cultivar o senso universalista, ou seja, você buscar ter uma visão que abraça, que agrega, que inclui, né? Você ser universal e não, né, ser limitado, né, na maneira como você interage com as pessoas, né? Cultivar novas perspectivas, né? E tentar, cada contexto, cada ideia, tenta enxergar por ângulos diferentes, né? E, seja um aspecto mais técnico, mas mesmo quando você está assistindo um seriado, lendo um livro, né? Isso na verdade a ficção é interessante porque ajuda e naturalmente às vezes leva você a ver as coisas de ângulos diferentes. Quantas vezes você assistindo um seriado, né, lendo um livro, aquele personagem, né, que parecia o vilão, na verdade foi se mostrando mocinho, né? Ou, na verdade, não tão assim 880, mas uma variação, ou seja, ele era uma pessoa boa, mas tinha uma maldade dentro dele, então você vê as nuances, né? A abertura mental está muito relacionada com essa ideia de você perceber as nuances, nada é 8 ou 80, né? As coisas não são tão maniqueístas assim, né? Não é nada, a pessoa não é totalmente boa ou má, há nuances, isso você vê dentro de você é assim também, e os outros é assim. E quando você treina isso, você treina essa abertura mental, você consegue abraçar, né, essa diversidade, e abraçar significa incluir, aceitar, entendeu? Tolerar, né? Então, outras formas de você cultivar a abertura mental é você cultivando gostos diferentes, novos gostos, né? Experimente outras coisas. Ou seja, talvez você goste, né, daquela comida específica, tá, né? E você está sempre acostumado com aquela comida, tá? Experimente outra. Às vezes você, né, hoje é comum às vezes você fazer pedidos, né? Então experimente outro sabor, outro gosto, né? Outro sabor de suco. Né? Você sempre gosta só do suco de laranja com beterraba e cenoura, né? E nunca se abre para experimentar outras combinações ou outras frutas, né? Sem ser laranja, né? Por que não? Às vezes até na sua infância, né? Por exemplo, uma questão que aconteceu na minha infância, eu tenho assim meio aversão à manga. Manga para mim não me cai bem, né? Não gosto, né? Mas eu tenho trabalhado isso, eu tenho me experimentar manga. Poxa, é gostosa a manga. E assim eu estou me abrindo a essa possibilidade de reeditar, renovar, modificar, né, aquela ideia que eu tinha sobre mim mesmo, do se eu gosto ou não de manga, né? Então, experimente isso, né? Leia, né? A outra forma de você trabalhar a abertura mental é ler, né? Cultive leitura, hábito de leitura, leia coisas diferentes, né? Não fique preso naquele mesmo tipo de leitura que você tem. Experimente ter outros gostos por leitura, né? Se ponha na condição de conhecer ideias e crenças diferentes. Então você às vezes foi educado, educada para aprender apenas, sei lá, numa religião específica, né? Sei lá, religião católica, religião evangélica, espírita, e daí você acaba naturalmente vendo com preconceito outras religiões, outras crenças. E às vezes não é daquele jeito. Né? Então, saia do tradicionalismo, saia das amarras, das vezes do que a própria religião te prende, e se empenhe em conhecer na perspectiva do outro, não na perspectiva que te ensinaram. Né? Vai lá e aprenda, conheça, e não fique preso só. Existem muitas variações. Da mesma maneira, pontos de vistas, né, ideológicos, políticos. Hoje está muito, né,
oscilante, né? Essa ideia da política, a esquerda, a direita, tá cada vez mais intenso, né? Então, um bom exercício de abertura mental é você conheça, dá ouvido, né? Tente entender o ponto de vista do outro. E justamente por você conhecer que há nuances dentro das pessoas, você começa a entender, né, que dentro dos próprios pontos de vista há nuances também. E muitas vezes, né, o ponto de vista do outro tem muita coisa em comum com a sua forma de pensar e acreditar. E às vezes o ponto de vista que você defende, às vezes está limitando, né, e às vezes tem muitos pontos contra o que você mesmo acredita, né? Então, esses são muitos aspectos, né, de como você desenvolve a abertura da mente, né? Então, e justamente, né, um outro ponto, indo nesse daí que a gente está falando, nessas oposições, né, é você aprender a cultivar essa capacidade de conciliar os opostos. Né? Exerça cotidianamente isso, de você conciliar os opostos. Os opostos, quando eu falo de pessoas, de pontos de vista, e os opostos, porque assim, a vida é dual. A gente vive numa dualidade, né? E isso, de certa forma, nos prende. E parte da expansão da consciência, da mente, né, que o yoga propõe, é você aprender a transcender a dualidade, né? E você exercitar a conciliação de opostos, isso é um passo importante, né, para que você tenha essa expansão da consciência, né? Essa abertura mental, essa abertura consciencial, né? Tem aqui uma coisa aqui que o Rafael escreveu, excelente. Ó, costuma associar a leitura do tarô e a língua brasileira de sinais na prática do yoga. Ó, que bacana, Rafael. Muito bem, parabéns. Tal cruzamento leva a minha consciência a outras frentes e formas de pensar. É exatamente isso, Rafael. Né? Essa abertura, né? Quando você concilia linguagens diferentes da realidade, isso te dá uma abertura mental muito grande, né? O Ângelo acabou de entrar aqui, né? Que estuda bem a questão da interação, né? Da visão sistêmica, né? Das coisas. Então, é outra forma também, né? E vincula isso com a arte, né, Ângelo? Então, é outra forma de você ter uma abertura mental maior, né? Das coisas, expandir sua mente, sua consciência. Né? Então, tudo isso são dicas para que você tenha uma abertura mental, consciencial, cultural, cada vez mais expandida. São vários aspectos do quando a gente fala em abertura. Né? E aqui tá um negócio interessante, porque assim, quando você, ainda lidando com aquela questão dos problemas de interação entre as pessoas por crenças diferentes, né? Uma forma muito legal é você, então, cultivar a empatia. A empatia, ela é uma ponte de aproximação, né? Com o diferente, com a diversidade e com isso, com a integração. E isso ajuda você a se abrir, né? Outra sugestão para você ter uma abertura mental maior é você formular novos tipos de mapas conceituais. Né? O que é isso? Né? Ou seja, você está aprendendo uma coisa e geralmente tudo que se aprende vem classificado, vem organizado, né? Procure enxergar aquilo de uma outra maneira, procure classificar de uma outra maneira, procure conceituar, né, do seu jeito, né? Encontre o seu idioma pessoal, né? O seu dicionário pessoal, né? Para aquilo que você está lendo, estudando, aprendendo, interagindo, né? Não se limite apenas à classificação, ao conceito dos outros. Crie o seu próprio, né? E converja, né? Lembra que ele estava falando de transdisciplinaridade, de multidisciplinaridade? Ou seja, cruze ideias, conhecimentos, né? Para que sim você tenha, né, esses mapas conceituais próprios, ok? Você inclui, se abre para os outros e tem o seu e aprimora o seu também. Né? E é importante também, né,
para a gente estar encerrando aqui, você desenvolver então aquele interesse genuíno para compreender e contextualizar culturas distintas, né? E isso, como que você pode fazer? Você se empenhando em, por exemplo, participar de intercâmbios culturais, quando for possível, né? Mas pela internet hoje é possível, né? Você está interagindo com pessoas de países, culturas diferentes, né? Participando de fóruns e tudo mais, né? Então ter esse contato frequente com maneiras, né, distintas de ver as coisas, isso te dá uma abertura, você sai daquela prisão mental, aquela prisão conceitual que muitas vezes tradições nos colocam, que a nossa educação coloca, né? Então, assim, para a gente finalizar, né, para que a gente tenha essa abertura mental ampla, não basta, né, que tudo que você aprendeu no começo da sua vida, aquela quantidade de conhecimentos, de informação, aquilo não é o suficiente para abastecer você para sempre, né? É necessário que você aproveitar e explorar do começo ao fim da sua vida todas as oportunidades e as ocasiões para você poder se atualizar, para você poder se aprofundar, para você poder enriquecer-se de conhecimento e até renovar, reciclar aqueles conhecimentos que você adquiriu lá atrás. Ok? Então esse é o meu convite para que você se empenhe, né, durante essa semana, né, em aprofundar-se na abertura mental, na abertura consciencial, ser uma mente mais aberta, né? Se coloque, né, nesse posicionamento, né? Busque isso, busque multiplicar essa ideia. Quando você se empenha, né, em multiplicar essa ideia da abertura mental, você não só ajuda os outros, mas você ajuda no seu processo de abertura mental. Né? Busque ser um exemplo de abertura mental, de mente aberta, porque assim você, né, por você estar buscando o seu exemplo, você se cobra, você se esforça em ser isso, né? E, né, você acaba criando condições, né, criando a mente fica direcionada para buscar alternativas para você ser assim, ok? Muito bem. Então, durante essa semana, trabalhe. Amanhã, às 6h30 da manhã, tem uma aula de yoga que a gente vai trabalhar em um momento, especificamente técnicas, né, agora mais interiores, para trabalhar a abertura mental. Né? Mas, independente de você praticar ou não, essa é a sugestão da virtude dessa semana. Tá? E semana que vem a gente vem com outra. Um grande abraço para vocês. Tenham uma semana maravilhosa e a gente se vê na nossa próxima conversa.